Então, dando sequência à apresentação dos meus colegas, o meu tema é sobre o controle social e a educação como meio para a implementação de um projeto de permanência no poder. Tem muito a ver com a fala do deputado Gustavo Gayer, uma pena que ele não esteja aqui, porque eu vou abordar exatamente o que ele disse. Para iniciar, vamos definir o termo controle social, que foi muito utilizado no documento final da CONAI. Controle social significa o controle do Estado sobre a sociedade. Na oportunidade que eu estive no eixo 4, como eu disse no início, pelo fato de estar fazendo mestrado e meu estudo está voltado em controle social, tendo esse prévio conhecimento, eu optei por participar desse eixo e fiz essa pergunta lá para a palestrante no momento e ela me respondeu exatamente isso, abre aspas. Controle social é o braço da sociedade dentro do Estado, fazendo-nos acreditar que é a sociedade controlando o Estado, e não é isso. Mas a gente sabe que trata-se da dialética linguística, né, muito aplicada e conhecida para quem já leu o livro 1984, do George Orwell. Bom, então, como que o controle social vai ser aplicado no Sistema Nacional de Educação? Eles pretendem criar milhares de conselhos de educação. E os conselheiros de educação farão essa fiscalização escola a escola, bairro a bairro. Vão relatar o comportamento desses gestores escolares, dos gestores municipais, prefeitos e do Estado, governadores, para as comissões que a professora Cássia já falou muito bem. Relatados os comportamentos, as comissões vão analisar se elas são merecedoras de aplausos, se tiverem de acordo com as diretrizes que essas 15 pessoas definirem, ou se não, elas vão merecer algum tipo de sanção administrativa, civil ou criminal, como a professora Cássia muito bem disse já. Vale ressaltar que essas 15 pessoas estão substituindo, e aí vai a minha primeira crítica à fala do senador também, estão substituindo dezenas de milhares de parlamentares no país. Quem tem a competência concorrente hoje, garantida pela Constituição Federal, para legislar sobre a educação, são vereadores, deputados estaduais e a União. Inclusive, aproveitando a presença do deputado Nicolas Ferreira, o seu projeto de lei aprovado em Belo Horizonte, sou de Belo Horizonte também, proibindo a linguagem neutra, não seria mais possível, porque não haveria mais essa possibilidade, já que as diretrizes da educação ficarão nas mãos dessas 15 pessoas que compõem o Fórum Nacional de Educação, que fizeram parte da organização da Confederação Nacional de Educação, composta, na sua grande maioria, mais de 90%, por entidades esquerdistas e menos de 10% conservadoras. Bom, a segunda crítica à fala do senador também vai em relação à defesa dele que no projeto de lei que ele está propondo e que foi aprovado por unanimidade no Senado, estarrecedoramente, em 2022, vale ressaltar que não foi essa turma última eleita, foi a anterior, e tramita em regime de urgência aqui na Câmara dos Deputados, ele disse que vai ser muito bom porque vai dar mais poder ao MEC. Qual é a vantagem para a sociedade civil de entregar mais poder para o MEC? Um ministério que tem se demonstrado ano a ano, década a década, extremamente incompetente. O Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo, apresenta resultados vexatórios no mundo. Qual é o interesse da sociedade civil de entregar mais poder para esse ministério, mais recurso para esse ministério? Hoje já são investidos 6% do PIB na educação. O PNE prevê o aumento para 10% do PIB. É a mesma coisa, fazendo uma analogia, é a mesma coisa de uma pessoa pródiga. Ao invés da gente aplicar medidas restritivas, quiçá interdição daquela pessoa, a gente dá mais dinheiro para ela.
Não faz sentido nenhum. O MEC precisa de medidas restritivas. Ele tem se mostrado extremamente incompetente. E a sociedade civil não tem nenhum interesse em entregar mais poder a ele. Então, o controle social no SNE vai acontecer dessa forma, conselheiros informando a comissão para serem punidos os que não tiverem de acordo com as diretrizes definidas por essas 15 pessoas. O controle social aplicado pelo PNE, entendendo que o SNE é a estrutura, o Plano Nacional de Educação é o conteúdo dessa estrutura. Então, são dois caminhos de controle social. O controle social aplicado ao Plano Nacional de Educação, ele acontece através da proibição da diversidade das escolas, a proibição das escolas cívico-militares, a proibição das escolas confessionais, a proibição do homeschooling. Aliás, no eixo 4, a palestrante Madalena Guasco, presidente da CONTE, disse que o propósito é proibir, inclusive, as instituições privadas de ensino. E ela falou ainda, abre aspas, eu tenho essa gravação, ela disse que as instituições privadas de ensino representam uma grave ameaça à soberania do país. E justificou esse argumento risível, dizendo que os donos de escola não têm compromisso com a prestação de serviço. O compromisso deles é com o lucro. Então, se eles não têm compromisso com a qualidade da educação, vão formar maus cidadãos, logo, a soberania do país, que é formada pelos cidadãos, estará em risco. Uma outra forma de controle social também no Plano Nacional de Educação é a previsão da educação obrigatória a partir de 0 anos de idade. Que o que eles pretendem é afastar os nossos filhos de nós, tirar da nossa família, deixar a cargo, né, desde tenra idade, 0 anos de idade, do controle estatal e da doutrinação desse projeto de poder. O outro tipo de controle social é a doutrinação ideológica. A teoria queer, as pautas identitárias, o socioambientalismo, a qualidade social, também é um termo muito utilizado no documento final da CONAI, que fala só sobre o acesso dos alunos à escola, a inclusão dos alunos à escola, mas não tem nenhuma abordagem sobre a qualidade da educação. Não mencionam PISA, não mencionam TIMSS, não mencionam nada, não tem nenhuma métrica para avaliar a qualidade de ensino-aprendizagem da educação. Então, qual é o objetivo final? É promover o emburrecimento programado dos nossos filhos, através de uma suposta educação, para viabilizar a implementação de um projeto de poder. É isso que a gente precisa entender. Eles não estão olhando para os nossos filhos com olhos de desenvolvê-los. O que eles estão fazendo é exatamente o contrário. Os nossos filhos são peças de manobras descartáveis para que eles implementem um projeto de poder e permaneçam no poder. Então, eles buscam enquadrar a educação em um único protótipo, em um único tipo de diretriz, que vai ser definido por essas 15 pessoas, e que vai ser aplicado exclusivamente pelo Estado, assim que proibirem as escolas particulares. Vocês preparam o primeiro vídeo para mim? Há mais de um século, já se sabe que esse plano estratégico é utilizado. Eu vou pedir para as meninas rodarem um videozinho aqui de 1 minuto, é um trecho do documentário Invasão Bolchevique do Brasil Paralelo, devidamente autorizada a divulgação. Ora, somos vigaristas e não socialistas. Ouça, seremos apoiados por todos eles. O professor que ri de Deus às crianças, já em seu berço, ele está conosco. O advogado que defende o assassino, rico e convicto, já é dos nossos. Os colegiais que matam o mujique para experimentar a sensação são dos nossos. Os jurados que absolvem criminosos a torto e direito são dos nossos. O promotor que treme no tribunal por não ser suficiente liberal é dos nossos. Há administradores, escritores, um assombroso número dos nossos. E eles nem sabem disso ainda. Hoje em dia ninguém tem ideias próprias.
O deus russo foi derrotado pela vodka barata. As camponesas estão bêbadas, as mães estão bêbadas e as igrejas estão vazias. Apenas espere essa geração crescer. Apenas espere que cresçam. 1 ou 2 gerações e o crime deixará de ser uma loucura. Mas o bom senso, justamente o bom senso da Rússia, o transformará em dever. Os Demônios, Dostoiévski, 1872. 1872. Eles já estavam estrategicamente agindo. Um outro ponto, eu trouxe aqui alguns apontamentos pontuais mesmo da história, só para a gente registrar que isso não é ao acaso, isso está muito bem pensado há décadas, há mais de um século. No livro do Yuri Bezmenov, que o Dr. João disse, e ratifico a importância da leitura, tem um artigo escrito no jornal Toronto Star, pelo jornalista canadense comunista Gregory Clark, que foi escrito em 1959, é um artigo muito pequenininho que vale a pena ouvir. O contexto na época era a subversão dos Estados Unidos, tá? Mas qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele diz o seguinte: se eu fosse um agente comunista na América com milhões de dólares para gastar anualmente, eu não os desperdiçaria subornando funcionários públicos para obter segredos de Estado. Mas eu iria esbanjar e encorajar as relapsas bandas de garagem da região a produzir mais e mais uma cultura de lixo. Músicos desmiolados e obscuros seriam ajudados a se promover. Eu procuraria os editores mais questionáveis dos livros de bolso mais imundos e lhes dariam algumas centenas de milhares de dólares para que montassem escritórios mais respeitáveis. Estenderia a mão a qualquer tendência para geração beat. Qualquer coisa promovendo a rebeldia dos adolescentes, contribuindo para a confusão e a exasperação dos pais, seria prodigamente patrocinada. A intenção básica dos meus gastos seria quebrar a disciplina, estimular o afrouxamento da autoridade sobre qualquer criança, de modo a fazer crescer em pouco tempo uma geração de adultos que pudesse facilmente sair do controle. A América, em desespero, buscaria por qualquer tipo de disciplina capaz de salvá-la. E então, belo feito uma pintura seria o comunismo, a disciplina mais férrea desde Esparta. A vitória seria sem sangue, exceto, é claro, nos campos de concentração. Na atualidade, acho que não deve ter campo de concentração, né? Tortura e prisões e coisas do tipo. Mas ninguém saberia, graças à censura da imprensa. Isso foi escrito há mais de 60 anos. Para finalizar, retomar a busca histórica aqui, para a gente entender que não tem nada de o acaso, que trata-se de um projeto de poder e a sacrifício da vida dos nossos filhos. Em 1990, Mikhail Gorbachev declarou o desmonte do bloco soviético. Nessa mesma época, ele criou uma instituição chamada Cruz Verde Internacional. Em 1997, patrocinado por ninguém menos que o diretor-geral da Unesco, ele publicou o seguinte documento, chamado de Carta da Terra ou Constituição da Terra. E disse que o objetivo desse documento, a Constituição da Terra, era substituir os 10 mandamentos. Vocês têm ideia de quantas vezes a palavra socioambientalismo, aquecimento global, sustentabilidade foi repetido no documento final da CONAI? Mais de 200 vezes. Nenhuma vez geografia, nenhuma vez ciência, nenhuma vez história. E outra, qual é o tipo de escola que vão proibir? As confessionais. Então a gente entra com o Deus Terra, com o Deus Gaia e retira o Deus cristão. E aí eu faço até uma sugestão de requerimento aos senhores deputados que busquem, junto ao Poder Executivo, informações sobre o quanto o Brasil investe nessas instituições internacionais. Acredito que vocês vão ficar surpresos com
com a resposta. E quais são os 10 países que mais investem nessas organizações? Vou finalizar minha fala falando como mãe. Esse projeto sacrifica a vida dos nossos filhos em prol de um projeto de poder. Eles são feitos de idiotas úteis. São peças descartáveis nesse jogo de tabuleiro. De acordo com a Constituição Federal, Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a obrigação de zelar pela proteção da integridade física e mental dos nossos filhos, sob pena de sermos responsabilizados por abandono de incapaz, por exemplo. O Código Penal prevê a figura da legítima defesa de terceiros. E esse terceiro, os nossos filhos, muitas vezes são muito mais importantes que nós mesmos. E eu, pelo amor que eu tenho aos meus filhos, eu daria a minha vida para protegê-los, independentemente do que diz a lei. Baseado, inclusive, nas minhas especializações em neurociência, eu afirmo a vocês, e tem um material aqui, se quiserem estender o assunto depois, que essas doutrinas, trabalhadas em sala de aula, especialmente a da construção social da sexualidade, agridem, em primeiro lugar, a integridade mental dos nossos filhos e, posteriormente, a integridade física dos nossos filhos. Eu passei por uma experiência com um dos meus filhos, quando ele tinha 11 anos de idade, numa classe de 11, 12 anos, que um professor, um pseudo-professor, doutrinando com essa teoria queer, me disse um dia, meu filho, mãe, tem 18 alunos na minha sala. Dos 18 alunos, 12 já se declararam homossexuais ou bissexuais. 4 já se declararam transexuais. Sobravam 2. Os hétero, caretas, hostilizados pelos alunos e hostilizados pelo professor. E eu comentei com ele na época que eu não daria 6 meses para esses meninos estarem tomando medicação séria. E ele falou comigo que eu não precisava dar 6 meses, porque todos eles já estavam tomando medicação tarja preta. Ou seja, essas doutrinas, e é impressionante como que nós chegamos como sociedade num nível lamentável de mediocridade, de mentalidade, porque ressoa muito mais na sociedade a hipótese de uma filósofa que desenvolveu a teoria da construção social da sexualidade do que a biologia e do que a ciência médica. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É lamentável o nível que nós chegamos. Bom, tem uns outros slides, mas eu não tenho tempo para isso, só uma pequena consideração. Em 2007, como advogada familiarista, eu advoguei para 2 clientes trans. Esse assunto nem era falado, enfim, para retificação de sexo e nome. E quero deixar claro o seguinte, disforia de gênero são casos raríssimos e é uma coisa. Ideologia de gênero é completamente diferente, é criminoso e tem causado muitos males aos nossos filhos, mental e fisicamente. Então, agora mesmo, finalizando, falo por mim mesma, sou só eu, mas eu tenho certeza que esse pensamento ressoa no coração de milhões de pais, milhões de mães, que também protegeriam seus filhos com a própria vida, se caso fosse necessário. Nós sabemos que esse sistema foi implementado por outros países e a diferença é que, na época, aquela população não percebeu esse movimento. Hoje, nós aprendemos com a história que ainda não foi reescrita, o que eles fizeram no passado, o resultado que eles escolheram, o que eles estão fazendo no presente e o que eles pretendem no futuro. Então, eu gostaria de sugerir até a esses cabeças pensantes desse projeto de poder que recuem nesse intento. Porque à medida que os pais e mães estão tomando consciência do que está por trás disso, eles vão acabar provocando uma convulsão no país. Vocês estão mexendo
com o que há de mais importante e sagrado nas nossas vidas. Então, repensem sobre isso. Repensem sobre o risco, repensem sobre a desonestidade intelectual dessa proposta. E é isso. Muito obrigada.